Bom, o assunto do vídeo de hoje é Nubank. Será que o Nubank vale a pena? Será que vale a pena deixar o seu dinheiro no Nubank? Será que ele rende mais do que o Tesouro Selic? Será que ele rende mais do que a poupança? São muitas perguntas até então sem respostas, mas é justamente isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, as respostas para todas essas perguntas. Só que antes disso, uma breve apresentação. Se essa daqui é a sua primeira vez nesse canal, seja muito bem-vindo e muito prazer. Meu nome é João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e se você se interessa por assuntos como esse, eu já queria te pedir logo de cara aqui para deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal aí embaixo para fortalecer o meu trabalho e também para passar a receber as notificações dos meus próximos vídeos. Bom, a gente já tá entrando aí na metade de 2021, por incrível que pareça, e os cartões roxinhos da Nubank estão se espalhando cada vez mais. Se você por algum acaso está vivendo numa caverna, isolado de toda a civilização humana nos últimos 5 anos e ainda não sabe o que é o Nubank, como ele funciona, eu vou te explicar bem brevemente aqui nesse vídeo para não deixar o assunto muito chato. O Nubank ele é um banco digital, uma startup brasileira que já atingiu o valor de mercado de mais de 25 bilhões de dólares, o que o coloca como o quarto banco mais valioso da América Latina, atrás só de Itaú, Bradesco e Santander. Pois é, o Nubank ele é maior em valor de mercado, pelo menos, do que o Banco do Brasil, para você entender a proporção que esse banco roxinho já tomou aí nos últimos anos. E a tal da NuConta, que é o nosso objeto de análise do vídeo de hoje, ela nada mais é do que a conta digital do Nubank. É um apelido carinhoso que a gente dá para a conta corrente do Nubank. Só que ela tem uma particularidade em relação às outras contas correntes dos bancos tradicionais, que é o rendimento automático. Qualquer quantia que você deixa parado lá na NuConta do Nubank, ela te rende automaticamente 100% do CDI ao ano, sem que você precise fazer nada. E caso você não saiba muito bem o que é o CDI, ele é uma taxa de juros que é bastante utilizada aqui no nosso país para fazer empréstimos bancários. E ela é uma taxa que, numericamente falando, se aproxima bastante da Selic, que é a taxa de juros básica da nossa economia, da economia brasileira. A grande diferença entre o CDI e a Selic é que o CDI é uma taxa de juros utilizada para lastrear as operações interbancárias entre os bancos, um banco emprestando dinheiro para o outro, enquanto a Selic é utilizada para lastrear as operações do Tesouro Nacional, as operações que são feitas pelo governo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, a Selic é uma taxa de 2,75% ao ano, é uma taxa que é definida pelo Banco Central, e o CDI costuma acompanhar a Selic, ficando aí com uma defasagem de 0,1 ou 0,2% a menos do que ela. Uma outra vantagem bem clara da NuConta do Nubank também, além de ela te render uma quantia anualmente sem que você precise fazer nada, é que ela tem liquidez diária. Como eu te falei, a NuConta ela é uma conta corrente comum, assim como você tem conta corrente no Itaú e no Bradesco. A grande diferença é que o seu dinheiro lá está rendendo, mas você pode tirar o seu dinheiro de lá, sacar ele num caixa eletrônico, por exemplo, ou então gastar com seu cartão de crédito quando você quiser. Se a gente quiser ser um pouquinho mais técnico, a gente precisa fazer uma pequena diferenciação. Porque na realidade, o que eu estou chamando de conta corrente do Nubank, a NuConta, é uma conta de pagamentos, segundo as definições do Banco Central. E essa conta de pagamentos, ela tem algumas limitações quando a gente compara ela com a conta corrente dos bancos tradicionais que a gente já está acostumado. Mas na prática, isso não vai fazer praticamente nenhuma diferença para você. Você vai continuar podendo fazer as suas transferências bancárias, seja através de TED ou através de Pix. Vai conseguir pagar suas contas, vai conseguir emitir boletos, vai poder sacar o dinheiro da sua NuConta se você quiser na rede de bancos 24 horas. Aqui tem uma desvantagem porque no Nubank você acaba pagando R$ 6,50 por saque que você realiza. É uma desvantagem bem clara do Nubank, mas você ainda consegue sacar o seu dinheiro tranquilamente, não tem restrição nenhuma. Você vai ter cartão de crédito, vai ter cartão de débito, enfim, praticamente tudo que você consegue fazer em um banco tradicional, uma conta corrente de um banco tradicional, você vai conseguir fazer aqui com a conta de pagamentos, com a NuConta do Nubank. A grande mágica do Nubank, que fez ele se destacar tanto e atingir essa posição de quarto maior banco da América Latina, realmente está aí no rendimento automático de 100% do CDI da NuConta. O que acontece aqui é que pelo fato da NuConta ser uma conta de pagamentos e não uma conta corrente, todo o dinheiro que você deixa parado lá, ele precisa ser automaticamente investido em títulos públicos federais, onde na teoria existe a garantia do governo. E aí desse rendimento que você vai ter investido em títulos públicos federais, em Tesouro Selic, por exemplo, o Nubank vai te repassar 100% do CDI. E ele tem se popularizado muito, em especial como opção de reserva de emergência, justamente por causa disso, por ter um certo rendimento anual sem que você precise fazer nada, por ter liquidez diária e também por ser ridiculamente acessível. Para você abrir uma conta no Nubank, você só precisa pegar o seu celular, baixar o aplicativo do banco e se cadastrar. É só isso, não tem burocracia nenhuma, é muito acessível. Mas será mesmo que isso
faz sentido? Será que o Nubank pode ser utilizado como reserva de emergência? Uma das maiores objeções que as pessoas têm em deixar o dinheiro lá na Nuconta é que você não tem a cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse fundo, caso você nunca tenha ouvido falar, ele é basicamente uma instituição organizada pelos próprios bancos, pelas próprias instituições financeiras, que basicamente garante para você a devolução de uma certa quantia por CPF, que atualmente, quando eu gravo esse vídeo, é de 250 mil por CPF, em caso de ter algum problema, caso o banco venha quebrar, por exemplo. Esse FGC, caso você nunca tenha ouvido falar, ele é uma instituição formada pelos próprios bancos, pelas próprias instituições financeiras, que basicamente te garante uma devolução de uma certa quantia, que no momento que eu gravo esse vídeo é até 250 mil por CPF cadastrado em cada instituição financeira, caso o banco venha a falir. Então, se você tem um dinheiro no Itaú, por exemplo, até 250 mil reais, e o Itaú venha a falir, com a cobertura do FGC, ele está te garantindo a devolução desse dinheiro. No Nubank, isso daqui não existe a garantia do FGC. Então, qual que é o problema aqui que muitas pessoas enxergam? O Nubank, ele não tem cobertura do FGC. O que vai acontecer então se o Nubank falir? Eu vou perder todo o meu dinheiro que está lá dentro? Esse é o medo de muita gente, muitas pessoas que eu conheço têm esse tipo de objeção com o Nubank. Mas isso não faz muito sentido, porque a resposta para essa pergunta, se o Nubank vier a falir, eu vou perder todo o meu dinheiro, é não. Você não vai perder todo o seu dinheiro, mesmo não tendo a cobertura do FGC. E a razão para isso tá num ponto que a gente já comentou no vídeo de hoje. O seu dinheiro que você teoricamente deixa lá no Nubank, ele não faz parte do Nubank, ele não está com o Nubank. Todo o dinheiro que você deixa parado lá na sua Nuconta, ele é automaticamente investido em títulos públicos federais. A gente já viu isso daqui, porque o fato do Nubank ser uma conta de pagamentos e não uma conta corrente, juridicamente falando, isso daqui o proíbe de misturar o dinheiro dos seus clientes com o seu próprio patrimônio, com o patrimônio do banco. Ele não pode fazer isso daqui. E isso basicamente significa que o seu dinheiro, ele não pode sofrer um bloqueio judicial caso o Nubank venha a falir, simplesmente porque o seu dinheiro não faz parte do patrimônio do banco. Como é que isso funciona mais ou menos? Eu vou tentar ilustrar para você aí na tela agora. Imagina aí o Banco Central, o Tesouro Nacional e o Nubank. Se você deixar 100 reais na sua conta da Nubank, o que acontecerá na prática é que o Nubank emprestará o seu dinheiro para o Tesouro Nacional, o governo, em troca de uma taxa de juros, exatamente igual ao que acontece no Tesouro Direto. E tudo isso, é claro, tem um aval do Banco Central, tem a permissão do Banco Central. Quando o seu dinheiro está com o Tesouro Nacional, se o Nubank por algum acaso vier a falir, ele vai estar protegido. O seu dinheiro não pode ser penhorado para pagar as dívidas do Nubank, não pode haver sequestro de bens, não pode acontecer praticamente nada. O seu dinheiro, ele está sob a garantia do governo e não do Nubank. E se ainda assim isso te preocupa, por qualquer motivo que seja, desde 2019 o Nubank começou a disponibilizar uma opção para os seus clientes de trocar o investimento da Nuconta para RDBs, que é um tipo de aplicação de renda fixa bem semelhante aos CDBs dos bancos tradicionais. E aí, nesse caso, se você trocar o tipo de função do Nubank da Nuconta pro RDB, que é literalmente só apertar um botão no aplicativo do banco, você vai passar a ter a proteção do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, assim como você teria em um banco tradicional. Então, por causa dessas características particulares, eu acredito que sim, na minha opinião, o Nubank funciona como uma boa opção para reserva de emergência. Você vai ter tudo o que você precisa em uma reserva de emergência. Você vai ter um baixo risco, seja através da Nuconta ou dessa opção dos RDBs, você vai ter uma liquidez diária e ainda por cima vai ter ali um bônus de ter uma rentabilidade de 100% do CDI, que não é o que a gente está buscando numa reserva de emergência, o foco não é uma rentabilidade, mas funciona como um bônus. Se pode ter, por que não ter, né? Lembrando aqui, é claro, que na Nuconta existe normalmente a incidência do imposto de renda de acordo com aquela tabelinha regressiva que vai aparecer na tela aí agora e que é comum para praticamente todos os investimentos dentro da renda fixa. Aquele imposto regressivo, conforme vai passando mais tempo você paga menos imposto, e ele é descontado automaticamente, direto na fonte dos rendimentos que você tem com o dinheiro que você coloca lá. Mas vamos aqui então para o assunto principal do vídeo, que é sobre a rentabilidade da Nuconta. A gente já comentou sobre várias coisas aqui, o que é o Nubank, o que é a Nuconta, como funciona a Nuconta, a gente viu que ela serve como uma boa opção para a reserva de emergência, você tem todas as características que você precisa em uma reserva de emergência, e a gente comentou também bem brevemente sobre o rendimento de 100% do CDI que você tem na Nuconta.
Se você chegou até aqui e tá gostando desse vídeo, aproveita para deixar um like e se inscrever no canal aí embaixo, se você ainda não tiver feito, é claro, porque isso daqui fortalece demais o meu trabalho. Mas o que realmente está faltando aqui pra gente finalizar o vídeo é entender um pouquinho mais sobre essa rentabilidade da Nuconta. Será que vale a pena você colocar dinheiro lá na Nuconta? Será que ela rende mais do que o Tesouro Selic? Será que ela rende mais do que a poupança? Às vezes você tem algum dinheirinho sobrando aí, que você não se sente muito seguro de investir em ações, em renda variável, em bolsa de valores, que é o foco aqui do meu canal. Você só quer um lugarzinho aí seguro e que te dê ali um rendimento mais ou menos aceitável para guardar esse dinheiro. E a gente vai ver aqui se a Nuconta é uma boa opção para você. Intuitivamente, a gente pode tentar supor algumas coisas aqui. O Tesouro Selic, ele te rende 100% da Selic, enquanto a Nuconta te rende 100% do CDI. A Selic é uma taxa que é naturalmente um pouquinho maior do que o CDI, então intuitivamente a gente fica inclinado a afirmar que o Tesouro Selic vai render um pouquinho mais do que a Nuconta. Só que tem um porém, isso daqui nem sempre é verdade, porque quando a gente vai negociar o Tesouro Selic, a gente não negocia diretamente com o Tesouro Nacional, a gente precisa de um intermediador para fazer essa operação, que no caso é nada mais nada menos do que a própria Bolsa de Valores. E aí é meio que óbvio, como não existe almoço grátis em lugar nenhum do mundo, que a Bolsa de Valores vai te cobrar uma pequena taxa para fazer esse tipo de intermediação, que é o que a gente chama de taxa de custódia do Tesouro Selic, e que no momento que eu gravo esse vídeo é uma taxa de 0,25% ao ano que incide sobre os rendimentos que você tem no Tesouro Selic, mas que ela só é cobrada se você tiver mais de 10 mil reais investidos. Se esse for o seu caso, se você estiver investindo mais de 10 mil reais, pode ser muito importante que a cobrança dessa taxa faça com que a Nuconta do Nubank renda um pouco mais do que o Tesouro Selic. Afinal, na Nuconta da Nubank você não está pagando taxa nenhuma, enquanto no Tesouro Selic você está pagando. Então tudo depende da quantia que você vai investir. Na prática, para simplificar, como a Selic e o CDI são taxas que atualmente estão bem baixas, a gente está num ciclo econômico aqui no Brasil de taxas de juros bem baixas. A Selic está em 2,75% ao ano, o CDI vai ser algo bem próximo, 2,65% ao ano, e a taxa de custódia também é baixa, de 0,25% ao ano, a gente pode considerar aqui que Tesouro Selic e Nuconta do Nubank rendem a mesma coisa, só para simplificar. A diferença de rendimentos entre os dois vai ser aí praticamente desprezível, uma diferença bem pequena mesmo. Já em relação à poupança, a história é um pouco diferente, porque o rendimento da poupança é de 70% da Selic. Se a gente tem uma Selic aí de 2,75% ao ano, 70% disso é mais ou menos 1,92%. Então, em relação à poupança, tanto a Nuconta quanto o Tesouro Selic rendem mais do que ela, apesar da poupança também servir como uma opção de reserva de emergência caso você se sinta seguro com ela. Bom, então se você gostou desse vídeo, eu queria te pedir aqui mais uma vez para deixar um like aí embaixo e se inscrever no canal no botão vermelho. Você não tem nem noção de como você me ajuda com essas duas simples atitudes. O algoritmo do YouTube entende que esse meu vídeo aqui é de qualidade, ele fortalece o meu trabalho e me ajuda a distribuir isso daqui para mais pessoas. Resumindo aqui um pouquinho de tudo que a gente falou no vídeo de hoje, a Nuconta ela rende mais do que a poupança, rende mais ou menos a mesma coisa que o Tesouro Selic, mas ainda vale a pena como reserva de emergência, é uma boa opção para reserva de emergência ou para aquele dinheirinho que você tem sobrando e que você não quer investir por qualquer motivo que seja em renda variável, em ações, em bolsa de valores, em opções mais lucrativas. Se você não se sente seguro dentro da renda variável, a Nuconta pode ser sim uma opção para você guardar uma quantia de dinheiro, mas sabendo que o rendimento em si é bem pequeno. Se pelo contrário você tem interesse de aprender a investir em renda variável, aprender a investir em ações, em bolsa de valores, tentar conseguir aí um retorno um pouco melhor no longo prazo, eu vou deixar aqui na descrição um material gratuito, um PDF, um e-book de mais ou menos 50 páginas que eu preparei gratuitamente para você baixar aí embaixo e começar os seus estudos sobre ações, sobre bolsa de valores. É um material bem completo, feito especificamente para iniciantes. E é claro que eu vou deixar aqui na descrição também o link para o meu Instagram. Todos os dias eu estou postando muito conteúdo por lá, interagindo com todos vocês, tirando dúvidas nos stories. Considere me seguir por lá também se você gostou desse vídeo. E para finalizar, aqui na tela agora eu vou estar colocando um outro vídeo que eu já gravei aqui pro canal, te contando um pouquinho sobre segredos do cartão do Nubank que você com certeza não conhece. Se você criou a sua conta no Nubank depois desse vídeo ou recentemente veio assistir esse vídeo, eu recomendo que você continue aqui na sequência, porque são funcionalidades bem interessantes do seu cartão de crédito Nubank que talvez você nunca tenha ouvido falar. Eu sou o João Marinho, esse daqui é o Diário do Milhão e eu vejo você num próximo vídeo.